Dia 15 foi meu aniversário e eu fiquei pensando em situações que eu vivi e o que eu aprendi. Já faz mais de 12 anos que eu conheço o Ho'oponopono e outras técnicas. E hoje eu quero compartilhar com você 5 aprendizados que tive, que podem ser úteis também na sua caminhada. E ao final, compartilhar algumas sugestões de técnicas para você aplicar em sua vida. Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. Primeiramente, eu quero falar de duas ferramentas que eu estudo há algum tempo também, o Tarô e o Reiki e Karuna-ki. O Tarô pode nos ajudar a tomar decisões, nos conhecer, entender situações, ter um vislumbre de um provável futuro e aconselhamentos para tomarmos atitudes mais favoráveis e realizar o que queremos. E o Reiki e Karuna-ki são sistemas de energia que nós podemos receber e utilizar para equilibrar tanto a nível mental, emocional, físico e energético, equilibrando a nossa vibração e melhorando nossa vida em diversos aspectos. Para saber como fazer perguntas ao tarô, como marcar uma consulta e como receber o Reiki e Karuna-ki, envie um e-mail para viralizeobem@gmail.com que eu te passo as informações. A primeira lição que eu quero compartilhar é que a quantidade e a qualidade das técnicas que nós fazemos conta muito. E a segunda é que existe uma diferença em fazer técnicas e orações apenas quando o calo aperta e praticar sempre, incorporar essas ferramentas como uma filosofia de vida. Então, há mais de 12 anos, quando ouvi falar sobre o Ho'oponopono, através da minha mãe, que aprendia bastante coisa pela internet, também pelo site Somos Todos Um, a princípio eu achei bem interessante, comecei a falar as frases, e também aquela frase que eu falo bastante para vocês aqui, divindade, por favor, limpe em mim, etc. Como muitos de vocês também, fiquei maravilhada com a história de um psicólogo que curou presos psiquiátricos sem sequer atendê-los em terapia, apenas com suas fichas e praticando o Ho'oponopono. Mas assim também, como grande parte das pessoas, eu falei um pouco as frases ali, pratiquei um pouco, mas não vi grandes resultados. E acabei abandonando a técnica. Na época eu também conheci o EFT, mas eu tinha um pouco de resistência em praticar. Eu fazia só quando eu tinha um problema bem grande e depois eu deixava para lá. E acabei não vendo nenhuma mudança significativa na minha vida. Até que um dia eu tive um problema bem complicado, incluindo um acidente, a separação do pai do meu filho. E eu estava em uma situação tão angustiante que eu não sabia mais o que fazer. Até que eu comecei a ler este livro da Louise Hay, também da minha mãe. Inclusive, meus pais são verdadeiros mestres na minha vida. São grandes exemplos para mim e eu sou extremamente grata a eles. Mas nem sempre eu pensei como eu penso hoje, e por isso eu acho importante compartilhar esses aprendizados com vocês. E a terceira lição é que a nossa mente é poderosa, é capaz de criar a nossa realidade. Tudo principia na mente como uma imagem. Essa imagem gera um pensamento. Esses dois geram uma emoção. E esse conjunto gera uma vibração, cria uma energia. E com isso nós agimos. Isso modela as nossas escolhas e as nossas ações. E daí vem os resultados que obtemos. A quarta lição é que não temos como mudar nada externo a nós quando não mudamos a nós mesmos. Não temos como mudar uma situação quando não existe a mudança em nós. E voltando então para a época em que eu li este livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, e eu comecei a aplicar diariamente, e aí eu vi resultados. Na época também fui aplicando o Ho'oponopono, EFT, orações e outras técnicas. Eu fui mudando a minha forma de pensar, prestando atenção naquele diálogo interno que fica em nossa mente. Fui prestando atenção na qualidade dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, o que eu estava vibrando a maior parte do tempo. E fui fazendo esses exercícios diários de mudar o foco do negativo para o positivo. Falar constantemente frases do que eu gostaria que acontecesse como se já tivesse acontecido. E não mais falar frases ou pensar em cenas do que eu não gostaria que acontecesse. Essas ferramentas e também as orações têm um poder imenso. E a gente só faz ideia disso quando a gente faz com o coração, com fé, com persistência, com foco, e não necessariamente esperando que aconteça somente o que a gente deseja, mas abertos a receber o que for melhor para nós. E aí aconteceu um verdadeiro milagre na minha vida. Eu mudei a minha realidade.
Mas então, após alguns meses em que eu já tinha conquistado o que eu desejava, eu simplesmente fui deixando de lado as técnicas. Eu não tinha me transformado verdadeiramente. Então eu fui, sem perceber, voltando a quem eu era, pensando negativo novamente, voltando a ter atitudes sem perceber o que me motivava a ter essas ações, não buscando me entender, não buscando mais entender as situações. Então as coisas desandaram de novo. Não no mesmo nível do que a primeira vez, mas eu me vi frente a desafios similares. Nesta época, eu conheci outras técnicas, como o método Sedona, PNL, os ensinamentos de Joseph Murphy, e consegui de novo outros milagres. Eu tenho várias dessas situações em que tudo parecia que ia terminar de uma forma negativa e eu acabava conseguindo reverter da maneira mais favorável. Eu até falo de uma dessas situações em um outro vídeo, que eu vou procurar deixar o link para você ver depois. Mas o que eu aprendi com tantos altos e baixos é que enquanto eu não me transformava, eu continuava vivendo situações repetidamente. Quando eu me via num problema, eu fazia várias coisas para sair dele. Mas quando eu estava no topo, eu simplesmente agia como eu sempre agi, e que foi o que me levou a ter o problema, e então eu repetia essas situações. Até que eu entendi essa lição de que a gente só consegue transformar a nossa realidade quando nós nos transformamos. Quando a gente faz uma mudança só transitória, pontual, os nossos resultados também são passageiros. E então a nossa vida volta como era, voltamos a repetir os padrões. E isso nos leva para a quinta lição, que ao meu ver é a mais importante, que é aprender com as situações. Como eu já citei uma outra vez a fala da professora Lúcia Helena Galvão, a vida é pedagógica, ou seja, tudo está nos ensinando algo o tempo todo. Basta termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E isso é muito importante porque é aí que a mágica acontece. É aí que começamos a entender o porquê repetimos padrões, por que determinadas situações acontecem conosco, por que atraímos pessoas de um determinado tipo de comportamento e o que em nós está colaborando com essas experiências. Deixamos de buscar culpados ou nos sentir incapazes, impotentes de mudar a realidade. Claro que, infelizmente, nessa nossa existência tem muita coisa negativa e muitos casos devem ser tratados por pessoas habilitadas em terapia, mas para encontrar soluções é indispensável uma mudança de postura nossa, de entender o que podemos aprender com as situações, como fazer, o que precisa ser feito de uma melhor maneira, o que precisamos alterar, inclusive na nossa forma de agir, para ver as mudanças que queremos. E aí nós começamos a obter resultados permanentes com as técnicas que fazemos. Passamos a transformar as nossas crenças, ressignificar situações, nos perdoar e etc. E essa mudança de atitude é que fará com que tenhamos resultados diferentes. E inclusive não voltemos a cometer os mesmos erros e atrair situações parecidas, uma vez que tenhamos entendido o que estava causando aquilo e como podemos agir nessa causa, transformando desde a raiz, transformando as nossas crenças de eu não posso, eu não consigo, para eu vou tentar, eu consigo, eu vou aprender com essa experiência. É mudar aquele diálogo mental de e se não der certo, para e se der certo, e se for muito bom. É deixar de tentar mudar fulano e entender o que nós precisamos mudar em nós. E que muitas vezes pode até acabar nos afastando de fulano, pois estaremos numa vibração diferente. Não estaremos mais na frequência dessas situações desafiadoras que se repetem. Enfim, quando nós enxergamos o que em nós precisa ser aprimorado e começamos a fazer esse trabalho, o resultado externo é uma consequência, ou seja, nós vamos alcançar o que desejamos, desde que estejamos aptos a isso. Então, como é possível nos afinizar com a realidade que queremos? Como ser prósperos, desde nossos pensamentos, emoções e atitudes, para então manifestar a prosperidade? Como é possível sermos amorosos desde dentro, nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, para então manifestar o amor na nossa realidade? E assim por diante. Por isso que se existe algo lá fora que te incomoda ou que você quer que seja diferente, veja o que você pode fazer, quais os pensamentos e ações que te farão conquistar aquilo. E coloque em prática o planejamento que você fizer.
para então você ver os resultados. E a sugestão de técnica é justamente essa. Você vai pegar uma situação que você quer resolver, uma só de cada vez, e vai aplicando as técnicas que você mais gostar. Então, no caso do Ho'oponopono, você vai se conectar com essa situação e vai dizer: Divindade, por favor, limpe em mim as memórias que... E aí você coloca ali a situação que me fazem manifestar esse problema, que me impedem de enxergar uma solução. E continua dizendo: e transmute tudo em pura luz. E diz as frases do Ho'oponopono. Você também pode formular frases positivas do resultado que você quer e dizê-las mentalmente ao longo do dia, escrevê-las e até colocar em papéis, em bilhetes pela casa. Quando sentir algo negativo, como a tristeza de ainda não ter mudado essa situação, como a ansiedade, você pode usar técnicas para limpar essas emoções, como o EFT, o método Sedona e inclusive o Ho'oponopono. E antes de dormir, você vai ensinar ao seu subconsciente o que você deseja alcançar, imaginando a cena do que você quer e sentindo a emoção que isso lhe causa. E vai dormir com essa cena na cabeça, com essa emoção, e seu subconsciente vai começar a te mostrar maneiras de alcançar isso. Enfim, são várias coisas que você pode fazer ao longo do dia, não ocupa muito tempo, e todas essas ações vão te transformando de dentro para fora. E viva todo esse processo. Os desafios ainda farão parte, mas devemos sempre focar em como resolver, focar na causa, olhar sempre para a solução e não para a reclamação. E essa é até uma sexta lição bônus para você que ficou até aqui no vídeo. Ao invés de reclamar das situações que nos acontecem, buscar soluções, tratar as causas que estão por trás desta situação. Eu agradeço imensamente a todos vocês que acompanham o canal, recebam a minha gratidão, o meu amor. Muito obrigada por todos os seus comentários. Eu leio, mas nem sempre eu consigo responder. Mas todos vocês são de extrema importância para mim. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com mais pessoas, viralize o bem, se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo!